Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, C2O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de terça-feira, dia 2 de abril de 2024, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra e hoje iniciando mais um trimestre, irmão. Segundo trimestre de 2024, vamos iniciar aí essa nova jornada e creio que Deus vai estar abençoando grandemente a minha e a sua vida através desse estudo bíblico, amém? Hoje estamos ao vivo, né? Semana passada foi o estudo gravado, mas hoje nós estamos ao vivo aqui para engrandecer e para louvar o nome do Senhor Jesus. Você que for entrando aí, né? Que Deus vá abençoando a sua vida.
E fique até o final, porque no final nós vamos aqui realizar o sorteio dos brindes, né, que nós prometemos aí durante todo o trimestre passado. Já temos aqui a minha família, que já está aí ligadinha. Temos a nossa irmã Nilde Villanova e nosso irmão Nilton Moreira. Paz do Senhor Jesus, irmão Nilton. A irmã Francisca, né, já está aí também. Jesus abençoe a vida de todos, irmãos. E sem perda de tempo, nós já vamos aqui para a nossa lição dessa noite de hoje. Novo trimestre, que você garanta a sua revista. Não fique sem a sua revista, porque essas revistas são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Deixa eu colocar aqui na sua tela. Está aí a apresentação dessa nova lição, desse novo trimestre de 2024. E eu gostei muito, irmãos. Foi uma lição que tocou no meu coração. Uma lição que eu achei muito bonito o título. E que diz assim, ó: a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Só aí nós já temos o ensinamento, né? A carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira que nos está proposta. E essa carreira é o caminho da salvação. Mas para chegar lá, nós temos que passar pelo processo da santidade. Nós temos que ter perseverança para chegar até o final. E isso é maravilhoso, ensino maravilhoso para as nossas vidas, né? Nosso irmão Nilton está pedindo oração. Vamos orar sim, irmão Nilton, e Deus dá a vitória em nome de Jesus. E hoje, irmãos, é a lição número 1. Lição número 1 tem como título o início da caminhada. O início da nossa lição também tem como título o início da caminhada. E nós já vamos aqui para o texto áureo, que eu vou estar colocando aí na sua tela. Texto áureo está em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nós já vamos para a verdade prática. A verdade prática já está aí também na sua tela, que diz o seguinte: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Já vamos aqui para a leitura que você vai estar lendo na sua casa, a leitura bíblica. Leitura bíblica está em João, capítulo 3, versículo 1 até o 8. Nosso levita jesuíno já está aí também ligadinho. E nós já vamos aqui avançando para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo objetivo: ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E o terceiro e último objetivo é enfatizar a importância do novo nascimento, do Novo Testamento, para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nossa irmã Irenilde, obreira da Casa do Senhor, já está aí também. Jesus abençoe, irmã Irenilde, e toda a família. E aí nós já vamos, irmãos, passar para a introdução. A introdução diz: neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, eu quero dizer, irmãos, que toda grande jornada começa com o primeiro passo. Tudo começa ali com o primeiro passo. Quando você ouve falar de jornada, o que vem na sua mente? Quando eu ouço falar de jornada, o que vem na minha mente, né, é algo ali longo. É uma caminhada, mas não é uma caminhada breve. É uma caminhada longa. É uma caminhada trabalhosa, irmãos. E a nossa caminhada com Deus não é uma caminhada curta. É uma caminhada longa no sentido de que nós vamos aprender muito nessa terra e que não vai parar por aqui nessa terra. A nossa caminhada com Cristo vai ser por toda a eternidade. Mas nós temos que aprender o essencial é agora, em vida.
em vida que nós temos que aprender o essencial. Porque a decisão que nós tomarmos agora é que vai determinar onde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Se nós escolhermos certos, passaremos a nossa eternidade com Jesus. Se escolhermos errado, nós passaremos a eternidade sem Jesus. Porque a alma, nós podemos dizer que a alma é eterna. A alma vai viver com Deus ou vai sofrer por toda a eternidade, né? É o que a Bíblia nos ensina. O nosso corpo veio do pó e volta para o pó. Agora a nossa alma pode passar a eternidade com Deus ou a eternidade distante de Deus. E o que vai determinar isso? A escolha que nós temos que fazer agora, nessa terra, na nossa jornada de vida aqui nessa terra. Amém? Então, uma jornada é algo que você vai se desgastar, sim. É algo que você vai ter que se esforçar. É algo que você vai ter que aprender, você vai ter que se manter no caminho certo. Mas no final tem uma grande recompensa quando você decide trilhar essa jornada com Deus. Amém? Então toda grande jornada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo nós vamos aprender aqui nessa lição. Qual é o primeiro passo na vida do cristão, Pastor William? Então nós vamos colocar aqui na sua tela, olha só. A caminhada com Cristo. Subtópico 1. Tópico 1 e subtópico 1. Diz assim: compreendendo os dois caminhos. A Bíblia fala que existem dois caminhos, né? Na história humana, temos dois caminhos. O da vida natural e o da vida com Cristo. Além desses dois caminhos, né, irmãos? A vida natural e a vida com Cristo, nós temos que entender também que a Bíblia fala de outros dois caminhos. Os outros dois caminhos qual é? O caminho apertado, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho do mundão. Aqui está falando desses dois caminhos com Cristo. Humanamente falando, né, que nós vamos viver, mas também a nossa vida espiritual com Jesus. A vida humana e a vida espiritual. Mas temos que ter cuidado, porque a nossa vida humana também, a nossa natureza humana, pode escolher o caminho errado. Pode escolher o caminho largo. E o caminho largo é o caminho de trevas. É o caminho de maldição. É o caminho de perdição. Que a irmã Francisca também, né? Mande um abraço aí pro nosso irmão Francis, né? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Primeiro vamos falar, né, da nossa vida humana. Aqui diz, a vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Deixa eu só ajeitar minha revista aqui também. Então, irmãos, nossa vida também, humana, ela é marcada por fases, né? Temos a fase do nascimento, temos a nossa fase ali de criança, fase infantil, temos a fase ali da pré-adolescência, depois vem a fase da adolescência e depois a fase adulta. Quando nós nascemos, nós não sabemos de nada, nós ainda não temos a consciência de nada, né? Não temos um raciocínio ali formado. Então nós não sabemos, só temos ali alguns instintos, né, que já vêm ali desde o nascimento com o ser humano. Quando nós nos tornamos crianças, nós começamos a aprender. Nossa diaconisa Osmarina, né, está aí também, Jesus abençoe em nome de Jesus. Então quando nós somos crianças, nós começamos a aprender as primeiras coisas, né? E nós aprendemos como? Olhando para os mais velhos, olhando para os nossos pais, nós começamos a aprender. Quando nós estamos na pré-adolescência, é uma fase também de descobertas. Vem a adolescência, são fases de descobertas. E muitas vezes fases de rebeldia também, né? Adolescente, muitas vezes vem aquela fase ali do desafio, da rebeldia. Mas lá na frente o adolescente vai descobrir que isso aí não leva a nada, né? E aí nós vamos para a nossa fase adulta. Na nossa fase adulta é que nós temos que adquirir uma maturidade completa, irmãos, na nossa fase adulta. O apóstolo Paulo, ele falava: quando eu era um menino, eu agia como menino, eu falava como menino, tinha atitudes de menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Então o cristão não pode ser eternamente menino, não pode ser eternamente criança, não pode ter meninice, criancice, não. O cristão, ele tem que atingir uma fase de maturidade. Quando nós atingimos essa fase de maturidade,
nós vamos errar menos, nós vamos nos chatear menos, nós vamos magoar menos as pessoas e nós vamos também nos sentir menos magoados. Porque muitas vezes é criança que se sente muito, né? Adolescente, às vezes se sente muito chateado, muito magoado. Mas na fase adulta, irmãos, nós deixamos esses sentimentos de lado, porque nós vemos que muitas vezes isso é sinal de, sabe de quê? De imaturidade. Então é a maturidade que vai nos tornar mais fortes. É a maturidade que vai nos tornar mais sábios. E é a maturidade que vai nos livrar de muitas confusões. Amém? Então nós estamos falando aqui da nossa vida humana. Agora a vida espiritual também é parecida com isso. Vamos passar aqui, ó. Agora a vida com Cristo. A partir do momento que nós temos uma vida com Cristo, nós passamos a viver uma vida espiritual e não somente mais carnal, humana. Nossa levita Maria Alice já está aí também. Jesus abençoe em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebeu aqui Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula? É porque Espírito com letra maiúscula, toda vez que a Bíblia colocar Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo do Senhor. E com letra minúscula, é o Espírito do homem. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre o que significa também o Espírito do homem. Nossa diaconisa Daniele, né, já está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. No finalzinho, irmãos, eu vou falar a regra aqui para todos participarem do sorteio, viu? Qual vai ser a regra aqui no final? Deus deu uma direção aqui, nós vamos falar no final para sortearmos aqui alguns brindes. Então, irmãos, assim como a nossa vida humana é marcada por fases, a nossa vida espiritual também. A nossa vida humana, nós nascemos, nós nos tornamos crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos, né? Depois nos tornamos velhos e morremos. Agora a nossa vida com Cristo também, quando nós começamos a nossa vida com Cristo, nós experimentamos o quê? O novo nascimento. Nós somos uma nova criatura em Jesus. E a nossa fase também espiritual vai ter uma fase que nós vamos ser crianças ainda espirituais, vamos estar aprendendo. Depois nós vamos desenvolvendo cada vez mais e vai chegar um momento que a Bíblia fala que nós vamos nos tornar varões aperfeiçoados. Aperfeiçoados em Cristo. Aperfeiçoados na palavra. Vai chegar um momento que nós temos que adquirir também a maturidade. Vai chegar um momento que a nossa vida espiritual tem que atingir a fase adulta espiritual. Então, quando você vê o cristão que tem 20, 30, 40 anos de crente e ainda tem atitudes de meninos, está faltando, sabe o quê? Ensino, irmãos. Está faltando aprender mais. Está faltando se aperfeiçoar mais na palavra. Está faltando se dedicar mais na Bíblia, nas Escrituras, nos estudos bíblicos, né? Para aperfeiçoar o quê? A maturidade que todos nós precisamos. A maturidade espiritual. Porque nós não podemos ser sempre meninos espirituais. Nossa diaconisa Geni também está aí. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, a diaconisa e toda a família em nome de Jesus. Então olha só, o apóstolo Paulo também, certa vez... Aliás, nós não sabemos se foi o apóstolo Paulo, porque na carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, né? Mas na carta aos Hebreus, tem uma passagem que diz assim, ó, que nós já deveríamos, né? O escritor de Hebreus, ele chega para os crentes e diz assim, ó, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas eu ainda tenho que dar leitinho para vocês. Aí eu pergunto, quem toma leite? Criança, né? Quem toma leitinho ainda é criança, né? Adulto já come ali uma comida sólida. Então ele estava exortando os crentes que os crentes ainda eram meninos na fé. Então nós temos que deixar essa fase de menino nos desenvolver e nos tornarmos adultos espirituais também. É esse desenvolvimento que a Bíblia fala. E com Cristo, olha só o que a Bíblia fala da nossa nova vida em Cristo. Olha só como que é a nossa nova vida em Cristo, irmãos. Deixa eu colocar aqui na sua tela. Espera aí, lá vai. Vamos lá para a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que a palavra de Deus diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Não foi isso que essa lição estava dizendo? Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. A lição estava dizendo isso. Que quando nós estamos com essa nova vida em Cristo, a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. E aqui diz, ó, nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos 12:2, né? Que diz assim, que nós temos que nos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Mudar o nosso pensamento. A Bíblia fala, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como que se transforma? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Todos nós queremos experimentar coisas novas, mas para experimentarmos coisas novas com Deus, nós temos que renovar nossa maneira de pensar também. É uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de se comportar, é uma nova maneira de se vestir, é uma nova maneira de testemunhar, né, diante dos homens também. Tudo novo, tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Então nós não podemos, irmãos, receber Jesus como Salvador e continuar com a velha vida. Porque se nós continuarmos com a velha vida, nós não vamos ter a evidência do novo nascimento. E o novo nascimento nos transforma em novas criaturas. Então tudo isso é o início dessa grande jornada que nós vamos iniciar com Cristo até a carreira que nos está proposta, né? Até chegar ali no objetivo final, porque tudo se inicia no novo nascimento. Mas a nossa vida terrena aqui vai terminar como? Como que vai terminar o processo de Deus nas nossas vidas? Com a glorificação. A glorificação é o processo de Deus terminado nas nossas vidas terrenas. E aí nós vamos começar a nossa vida eterna com Deus, né? A nossa vida espiritual, sem pecados, sem lágrimas, sem choro, tudo novo. Uma nova vida espiritual. Mas nós podemos dizer, muitas vezes nós falamos isso, né? Nós não vamos viver a eternidade. Na verdade, quando nós aceitamos Jesus, nós já começamos a viver a eternidade. E nós temos que nos preparar aqui nessa terra para viver uma eternidade com Deus. Se eu não quiser nada com Jesus nessa terra, o que eu quero fazer na glória? Né, irmãos? Se eu não quiser compromisso com Deus na terra, o que eu quero fazer na glória? Não é verdade? Se eu não quiser amar o meu próximo aqui na terra, o que eu vou querer fazer na glória com os irmãos que vão subir? Não é verdade? Então tudo começa aqui, irmãos, e tudo termina em Cristo, com a glorificação, para nós iniciarmos ali a nova vida espiritual, a vida perfeita, a vida sem pecados com Jesus. Dito isso, já podemos aqui avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 já está aí na sua tela. Agora sim, está aí na sua tela e diz assim: os 3 companheiros da nossa caminhada. Nessa caminhada nós precisamos de 3 companheiros. Quais são esses 3 companheiros? Aqui diz, ó, quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória. Finalmente, temos agora o 3º membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Tá vendo? Então nós precisamos desses 3 companheiros. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na nossa vida terrena, na nossa vida humana, nós não precisamos do Pai também para nos ensinar? Para nos dar um exemplo de vida? Precisamos. Jesus Cristo, na Bíblia, ele se identifica como irmão. O nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, né? Ele se identifica assim na Bíblia. Então, é necessário também, né? É importante também na nossa caminhada terrena, um irmão que nos orienta, um irmão mais sábio do que nós. É necessário também. E o Espírito Santo na Bíblia também, irmãos, muitas vezes ele se identifica como um amigo. Então veja que a nossa vida espiritual é parecida também, tem alguns princípios parecidos com a nossa vida terrena também. Precisamos de um pai para nos aconselhar, para nos orientar, para nos proteger. Precisamos de um irmão mais velho
Quem não tem também, né, irmãos? É claro que isso não é uma regra, né? Mas isso muitas vezes é um princípio que é parecido a vida espiritual com a vida terrena. Então, um irmão mais velho é importante para nos orientar, para nos ensinar. E também um amigo. O amigo muitas vezes para nos ajudar também nas nossas dificuldades. Então, na vida espiritual nós temos o Pai, nós temos esse irmão mais velho que é Jesus, e nós temos também o Espírito Santo, que é o nosso amigo, ele é o Consolador. Talvez na nossa vida terrena, né, como o pecado entrou no mundo, a nossa vida terrena às vezes tem algumas falhas. Às vezes nos falta um pai, às vezes nos falta um irmão mais velho, às vezes nos falta um amigo. Mas, irmãos, a vida espiritual ela é perfeita. Nós temos o Pai, o irmão e nós temos também o Espírito Santo como amigo, né, de todos nós, porque a vida espiritual ela é perfeita em Jesus. Dito isso, nós já podemos aqui, deixa eu ver se tem alguma referência, não, né? Nós já podemos aqui avançar, porque hoje nós vamos procurar ser objetivos para dar tempo da gente fazer o sorteio aqui. Vamos fazer ao vivo aqui pela internet, então você fica até o final para acompanhar aí em nome de Jesus. Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 2. Essa revista, deixa eu só conferir aqui, se tem 4 tópicos no primeiro tópico, né? Se eu não me engano, tem 4 tópicos. Deixa eu lembrar aqui. Eu não sei se era nessa ou se era na outra revista, né? Nessa aqui tem só... Deixa eu ver. 2 tópicos na primeira. Na segunda tem... No segundo tópico tem quantos subtópicos aqui? Deixa eu só conferir. Não, é isso mesmo. É só 3 subtópicos também no segundo aqui, né? É isso mesmo. Tinha a impressão que era 4, mas não é não. Então vamos lá. Tópico 2. Agora vamos falar do novo nascimento. Subtópico 1. Por que precisamos do novo nascimento? Essa é a pergunta. Por que precisamos do novo nascimento? Esse substantivo masculino do grego, não vou ler esse nome, né, que é muito difícil, significa homem. Tem uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então aqui está falando, né, do novo nascimento, e a passagem mais famosa do novo nascimento é quando Jesus se encontra com Nicodemos. E Jesus, eu não coloquei aqui na tela, né? Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos lerem também, né? Então, este novo nascimento, Jesus ele teve esse encontro com Nicodemos, ele explicou sobre esse novo nascimento. E nós vemos que Nicodemos já era ali um mestre da lei, já era um homem que conhecia muitas escrituras, mas não entendia ainda do Espírito. Porque é assim, irmãos, não tem como a gente entender as escrituras se o Espírito Santo de Deus não abrir os nossos olhos, não tirar as escamas dos nossos olhos. Então nós vemos que as escrituras representam a letra, mas Jesus veio para nos ensinar que existe um Espírito por trás da letra. Porque a Bíblia fala que se a gente ficar só na letra, a letra da lei mata, mas o Espírito, ele vivifica. É o Espírito que nos faz entender as Escrituras. Às vezes, nós até pensamos assim, né? Meu Deus, eu não consigo entender a Bíblia, não consigo entender certas partes da Bíblia. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Porque o autor é o Espírito Santo. Quando tiver essa dificuldade, você pode sim perguntar para o seu pastor, você pode perguntar para o seu irmão, sim, alguma dúvida que você tiver, mas você pode perguntar diretamente para aquele, irmãos, que é o autor das Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo de Deus. E às vezes você pensa, mas eu não tenho tanta sabedoria assim para entender, pastor. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele dá sabedoria aos simples. É só pedir com fé que Deus vai te fazer entender a revelação das Escrituras. Jesus, quando chegou para Nicodemos, falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. No primeiro momento, Nicodemos não entendeu. Nicodemos falou, como assim, Senhor? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus falou, Nicodemos, se você não consegue entender nem das coisas terrenas, como você vai entender das coisas espirituais? Mas aí nós vemos que Jesus continuou ali o encontro com Nicodemos, né? Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no meu reino. Note aí 2 coisas, não pode ver e nem entrar. Ver, eu entendo, irmãos, que esse ver é no sentido de entender.
Porque no mundo espiritual nós não enxergamos com os olhos carnais, nós enxergamos com a mente. É entender. A nossa mente tem que abrir. Nós temos que ter a mente aberta para os ensinos de Jesus. E depois que nós vemos, depois que nós entendemos, aí nós podemos entrar, ou seja, participar do reino de Deus. Então Jesus falou, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar. Ver é entender, e entrar é fazer parte do reino. Porque para ter o novo nascimento também, nós precisamos de nos arrepender. É nos arrepender. Nascer da água e do Espírito. Da água significa o quê? Nos lavar. Nos limpar de toda imundícia. E nascer do Espírito é ter a revelação das Escrituras Sagradas. Este é o novo nascimento, que nos faz ver e entrar no reino de Deus. Amém? Nós poderíamos aqui gastar mais tempo, né, com a passagem ali de Nicodemos, mas hoje não é o objetivo ainda principal da revista. Nós temos outros tópicos aqui para avançar. E nós já vamos aqui para o segundo subtópico. Que já está aí na sua tela também. Olha só que interessante. A religião não faz nascer de novo. Viu, irmãos? A religiosidade não faz nascer de novo. Vamos continuar aqui com Nicodemos. Olha só o que diz aqui. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Tá vendo? É aquilo que nós falamos. Não é só conhecer a tradição, não é só conhecer a letra da lei. Nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode abrir o nosso entendimento. Anote aí uma referência. Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17, vai falar ali de umas pessoas que estão com sua mente entenebrecidas. O que é uma mente entenebrecida? Uma mente entenebrecida é uma mente que está ainda nas trevas. Nas trevas no sentido de não enxergar. Não conseguir enxergar a verdade, não conseguir enxergar a revelação da palavra. Aí a pessoa acaba, irmãos, não crendo. Aí é uma semente, né? É uma semente que não vai germinar. É uma semente que cai ali no terreno, numa terra rasa. Não tem profundidade. Não entende direito as coisas, né? E vem ali uma ave, que essa ave simboliza o Satanás, e arrebata aquela semente daquele solo. Ou seja, tira a palavra do coração da pessoa. E a pessoa vira incrédula. A pessoa passa a não crer mais. Então note como é importante a revelação da palavra. Note como é importante o ensino. Note como é tão importante um estudo. Note como é importante gastar tempo lendo, aprendendo a palavra do Senhor, para que a nossa fé seja cada vez mais enraizada. Cada pregação que você ouve, cada leitura que você faz da Bíblia, cada leitura que você faz da revista do estudo bíblico, cada estudo que você participa, cada pregação que você vai ouvindo, tudo isso vai fazer com que sua fé aumente cada vez mais, com que as suas raízes se aprofundem cada vez mais e você fique bem enraizado na palavra do Senhor. Amém? Então tudo isso é importante, mas com a ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então, como nós falamos aqui, a religião não faz nascer de novo. E aqui nós podemos trazer um exemplo importante para as nossas vidas. Não é só a religiosidade que vai abrir o seu entendimento, não são só os rituais que vai fazer com que você nasça de novo. Olha só que interessante. Muitas pessoas, irmãos, procuram várias igrejas. E o que essas pessoas procuram nas igrejas? Às vezes as pessoas vão para a igreja só para procurar campanhas. Ah, eu quero uma igreja que tenha campanha. Aí se uma igreja não tem campanha, ela procura uma que tem. Não, eu quero ir numa igreja que tem campanha. E aí fica só indo atrás de campanha, atrás de campanha numa igreja, atrás de campanha na outra, né? Às vezes se você falar que na igreja não tem campanha, a pessoa nem vai.
Atrás de quê? De campanha. O que é isso? Rituais, religiosidade, né? Então, às vezes, a pessoa não tem esse entendimento. Eu quero dizer o seguinte, o que vai mudar a sua vida não são campanhas. O que vai mudar a sua vida é o conhecimento da palavra. É a revelação da palavra de Deus. Se você tiver o conhecimento da palavra, a revelação da palavra, você não vai precisar de campanha. E olha que eu não tenho nada contra as campanhas não, viu, irmãos? Campanha de fé, um ato profético, não tenho nada contra isso. Só que às vezes as pessoas só vão atrás disso. Porque a campanha é um lugar onde você vai exercitar sua fé também. Você vai fazer um ato de fé com Deus, amém. Não tenho nada contra isso. Mas sabe o que vai mudar a sua vida? É o ensino. É o ensino que vai mudar a sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De todo engano, de toda falta de entendimento. Certa vez um amigo meu me perguntou, né? Pastor William, que dia que é o culto de libertação? Aí eu percebi que ele só queria ir no dia do culto de libertação, né? Aí eu falei, varão, o culto de libertação, nesse tempo lá na igreja, né? O culto era na sexta-feira, o culto de libertação. Aí eu falei pra ele, varão, o culto de libertação, de cura e libertação é na sexta-feira. Mas o maior culto de libertação que tem, sabe qual é? Aí ele me perguntou, qual, pastor William? Eu falei, o maior culto de libertação é o estudo bíblico. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha só que interessante, às vezes a pessoa é até liberta de uma enfermidade, é liberta muitas vezes até de um demônio, é liberta ali na hora. Mas se ela não tiver um entendimento, ela vai deixar a casa vazia e aquele demônio vai voltar e ainda vai chamar a galera dele, né? Vai chamar mais 7 piores do que ele. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Nós já tivemos essa experiência na prática. Pessoas que foram libertas num culto de libertação, até o demônio foi expulso, foram curadas, mas no outro dia, essa pessoa já estava ali no boteco, já estava no mundão, não procurou se aprofundar. Aí quando a gente vai ver a vida da pessoa estava pior do que o início. Porque a Bíblia fala, vem 7 demônios piores do que aquele, quando deixa a casa vazia, e o estado da pessoa fica pior do que o estado inicial. Porque conheceu a verdade, conheceu a palavra ali, né? Foi limpo, foi liberto, mas deixou a casa vazia. Ouviu uma pregação, mas deixou a casa vazia. Então, irmãos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E só tem como conhecer Jesus através das Escrituras. O maior mal da igreja é não valorizar o ensino. E a Bíblia fala, o meu povo vem sendo destruído por falta de conhecimento. Amém? Então vamos valorizar, né, irmãos? Cada vez mais a palavra do Senhor nas nossas vidas. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos para o subtópico 3, que já está aí na sua tela. Subtópico 3, o novo nascimento e o seu processo. Isso aqui é interessante. O novo nascimento tem um processo também. Então diz assim, ó, a expressão de novo, que significa do céu, está lá em João 3,31, Gálatas 6,15 e 1 João 3,9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de 2 termos, água e espírito. Já falamos aqui da água e do espírito, né? A água significa a lavagem regeneradora, nos lavar de todos os nossos pecados. A água simboliza a palavra. E o espírito, ele simboliza o entendimento, que abre o nosso entendimento. O espírito também na Bíblia é comparado com o vento, né? Veio do céu um vento, um som como um vento impetuoso. Lá para Nicodemos, Jesus também falou, né, desse vento que ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele faz o processo dentro de você. Então o novo nascimento é assim também. Nem sempre você vai entender perfeitamente, mas você vai ver, você vai observar o resultado na sua vida. É igual a questão do alimento, quando você se alimenta. Quando você se alimenta, você não entende o processo que está sendo gerado dentro de você. Mas quando você se alimenta, você se sente mais forte. Você se sente mais animado. Você se sente com mais vigor. É assim a palavra de Deus nas nossas vidas também. Nós vamos nos alimentando, nem sempre a gente entende o processo. Mas a gente vê o resultado. É assim nas nossas vidas também, irmãos. Então o novo nascimento ele é um processo e ele vem dos céus. E aí eu já quero ler outro versículo
com os irmãos. Vou colocar aí na tela este outro versículo com os irmãos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 em diante. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 em diante, é no Antigo Testamento. Mas eu entendo que aqui já estava sendo revelado o processo do novo nascimento. Eu sempre tive essa revelação quando eu li Ezequiel 36, versículo 24 em diante. Eu entendia que era o processo do novo nascimento operado dentro de nós. Olha só o que diz. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregareis de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, olha aí a água. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Versículo 26. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, eu entendo isso como o processo do novo nascimento. Quer ver? Vamos passar aqui rapidamente, porque só nesse versículo de Ezequiel, nessa passagem, nós poderíamos ficar aqui 1 hora explicando. Mas nós não temos esse tempo todo, né? Então vamos aqui resumir rapidamente. Olha só o processo, irmãos, do novo nascimento. O que Deus faz primeiro? Primeiro Deus nos separa. Aqui diz, ó, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregareis de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Ou seja, eu vou separar vocês. Eu vou tirar vocês do meio dos gentios. Quem são os gentios, pastor William? Gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Antigamente tinha os gentios e os judeus. Quem não é judeu é gentios. É gentio, né? Hoje em dia existe a igreja, né? Mas nós podemos dizer que aqueles que não fazem parte da igreja representam os gentios. Amém? Quem não faz parte do povo de Deus é considerado gentios. Então olha só, Deus ele nos tira. Primeiro ele nos separa. Ele nos tira, né? Ele nos tira do meio da impureza, do meio do pecado, do meio do povo que não faz parte do povo dele. E olha só, essa é a primeira etapa do processo. Aí vem a segunda etapa, olha só. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ou seja, depois Deus nos lava. Primeiro ele nos separa, depois ele nos lava. Através da palavra, através do ensino, ele vai nos limpando, nos lavando. E tira todos os ídolos do nosso coração. Nos purifica. Segunda etapa do processo. Olha só a próxima etapa do processo. E vos darei um coração novo. Coração novo, irmãos. Coração está ligado também na Bíblia à mente. Ele vai nos dar um novo entendimento. E aqui diz, ó, e porei dentro de vós um espírito novo. Percebeu que espírito aí está com letra minúscula? Espírito novo, então é o espírito do homem. O espírito do homem, o que significa o espírito do homem? O espírito do homem é a nossa maneira de ser também. Quando a pessoa é uma pessoa bem calma, tranquila, nossa, essa pessoa tem um espírito de mansidão, né? Agora, quando a pessoa está atribulada ali, irmãos, atribulada e tudo, a pessoa pode falar, nossa, essa pessoa está com espírito de tribulação, não é? Quando a pessoa é muito agitada, tem um espírito de inquietação, não é isso? Então, o espírito tem a ver também com a nossa maneira de ser. Então, Deus, ele muda também a nossa maneira de ser. Essa é a outra etapa, né, do processo. E aqui, ele tira o coração de pedra, o coração duro, o coração que não obedece, e coloca um coração de carne. E aqui no versículo 27 diz, ó, e porei dentro de vós, ainda falta a última etapa do processo. Olha só. E porei dentro de vós o meu espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus, ele nos separa, ele nos lava, ele nos limpa, né? Ele tira o coração de pedra, muda a nossa maneira de ser e ainda nos capacita a obedecer a palavra dele. Porque para nós termos o novo nascimento nas nossas vidas, nós precisamos obedecer. Só que na nossa natureza humana não é capaz de obedecer. Então Deus ainda coloca o Espírito dele dentro de nós para nos capacitar a obedecer. Hoje em dia, irmãos, se nós obedecemos a Deus ou nos esforçamos para obedecer a Deus, porque nós não somos perfeitos, nós não temos mérito nenhum nisso. Toda a glória é de Deus, porque é Ele que coloca o Espírito dele dentro de nós. Amém? Dito isso, vamos avançar, irmãos. Vamos avançar para o último tópico, né? E nós já vamos passar para o nosso sorteio. O último tópico está aí. Olha só. O Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão.
Subtópico 1, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Então, olha só, irmãos. O Novo Testamento, ele é muito importante para quem está começando na fé. Quem é nascido de novo, quem é novo na fé, o que nós recomendamos? Nós recomendamos que comece a ler o Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo tem a mesma importância. Amém, irmãos? Tem a mesma importância. Agora, o Novo Testamento vai ser mais fácil de você desenvolver a sua fé no início. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, eu fiz essa pergunta. Eu perguntei para o pastor, né? E perguntei para irmãos mais experientes também. Eu falei, eu quero começar a ler a Bíblia. Mas como que eu começo a ler a Bíblia? Eu perguntei, como que eu começo a ler a Bíblia? Aí eles até me ensinaram, né? Falou, ó, comece a ler pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento, que você vai começar a entender as coisas. Até mesmo nas escolas antes, quando entregava para as crianças ali, né? Não sei se hoje em dia ainda faz isso, mas antes fazia, né? Quando ia entregar para as crianças, entregavam um exemplar do Novo Testamento. Né, irmãos? Era um livrinho assim pequeno, o exemplar do Novo Testamento. Então, para quem está começando na fé, o recomendável é ler o Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, a sua mente vai abrindo ali cada vez mais, você vai ficar curioso, aí você vai começar a ler o Antigo Testamento também, aí você vai começar a entender as figuras. Porque no Antigo Testamento, tudo eram figuras, e essas figuras apontavam para quem? Para Cristo. Então você vai conhecer Cristo no Novo Testamento, o Evangelho, princípios cristãos, princípios para a igreja. Aí depois você vai aprofundando. Quando você começar a ler o Antigo Testamento, você vai começar a ver ali as figuras, os simbolismos, os rituais, né? As representações. E ali você vai descobrir que tudo apontava para Cristo. Então você vai começar ali conhecendo Cristo. E quando você voltar para o Antigo Testamento, você vai se aprofundar em Cristo. Agora, o importante saber é que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda aponta, sabe para quem? Para Cristo. Cristo está presente em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, Cristo está presente. Representado muitas vezes, né? Às vezes não fala diretamente, mas representado muitas vezes. Figuras. Todas as figuras que apontavam para Cristo. Certa vez, Jesus falou algo interessante, e este algo nós vamos ler aqui agora. Olha só o que Jesus falou aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Olha só o que diz aqui. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, irmãos, quando Jesus falou isso, o Novo Testamento ainda não estava fechado. As cartas de Paulo não estavam fechadas, né? A carta de Pedro, a carta de João, não estavam fechadas ainda, nem os evangelhos não estavam fechados ainda. Eles só tinham ali a lei de Moisés, eles só tinham os profetas, e eles só tinham os salmos. E aí Jesus falou essa coisa interessante, ó. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus ele estava dizendo o seguinte, tudo aquilo que vocês leram na lei, nos profetas e nos salmos, tudo apontava para mim. Tudo aponta para mim. Certa vez Jesus chegou na sinagoga também, né? E leu ali um trecho de Isaías, e quando leu esse trecho de Isaías, ele falou, olha, essa profecia aqui está se cumprindo hoje. Ou seja, está se cumprindo em mim. Está se cumprindo comigo. Eu imagino a cara de bobo que ficaram os judeus aí nesse dia, né? Que Jesus falou, essa profecia aqui de Isaías está se cumprindo hoje. E ele estava ali, irmãos, na sinagoga, lendo as escrituras. Eu imagino como que os judeus ficaram ali, né? Com cara de bobo. Muitos ficaram indignados, outros ficaram maravilhados com a revelação da palavra. Então veja que tudo aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Mas se você é novo na fé, está vendo esse estudo ou vai ver ainda, comece com o Novo Testamento, que vai ser mais tranquilo para você estar entendendo tudo. Amém? Então, dito isso, nós já podemos aqui avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 2 da nossa lição. Subtópico 2. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado,
mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Quero dizer uma coisa importante. Jesus, ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. É por isso que Jesus Cristo certa vez falou: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então ele estava querendo dizer o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem? Porque o servo obedece ao seu Senhor, né? Agora Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é uma revelação importante, né? Interessante. Nosso irmão Hélio Lopes está aí também, né? Deus abençoe o irmão Hélio e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então vamos para o último tópico, irmãos, para nós passarmos aqui para o nosso sorteio abençoado essa noite. Olha só, último subtópico, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem uma grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Comece a sua jornada de fé com o Novo Testamento. Certa vez, um historiador, ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus e ele não acreditava em Jesus. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Ele decidiu estudar os evangelhos. Falou: vou estudar os evangelhos só para provar que Jesus não existe. Ele queria estudar os evangelhos não no intuito de conhecer Jesus. Ele queria estudar os evangelhos no intuito de desacreditar de Jesus. E ele começou a estudar os evangelhos. Só os evangelhos, irmãos, ele começou a estudar. E ali ele foi estudando. Nossa irmã Raimunda está aí também, né? Deus abençoe a irmã Raimunda e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, ele começou estudando os evangelhos. E ali ele estudou, passou anos estudando. Se eu não me engano, parece que ele passou 20 anos, né? Olha só a nossa irmã Genia aí comentando: ó, querem a bênção, mas não o abençoador. É verdade, né, irmãos? Então, olha só, esse historiador, ele passou mais ou menos 20 anos estudando os evangelhos. Então ele começou estudando os evangelhos com o nariz empinado. E sabe como ele terminou estudando os evangelhos? Terminou de joelho, chorando e falando: não tem como dizer que esse homem não existiu. O historiador, irmãos, que era ateu, começou estudando com o nariz empinado: vou provar que Jesus não existe. E terminou de joelhos, chorando e falando: não tem como dizer que este homem não existiu. E se converteu. Se converteu para Jesus. Tá vendo o poder da palavra? Por isso que é importante, né? Pregarmos e incentivarmos sempre as pessoas a estar se aprofundando na palavra de Deus. Muitos acham os pastores até chatos, né? Mas o pastor sabe o que está falando quando pede para você se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Dito isso, nós já vamos aqui para a conclusão. Amém? Vamos para a conclusão. E já deixa aqui um convite, viu? Para todos que estão aí assistindo e que vão assistir. Dia 6 agora no sábado, a partir das 19 horas, nós teremos ali o 4º aniversário, irmãos. 4 anos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Sábado agora, dia 6, a partir das 19 horas. E são todos convidados para essa grande festa em homenagem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Fica aí o convite. Vamos lá para a conclusão. Antes da conclusão, eu quero aqui falar a regra do sorteio. Você que está acompanhando, preste atenção. Agora é a regra do sorteio. Aqui, ó, nosso irmão Hélio, né? Falou aqui do Augusto Cury, que também era ateu. Se eu não me engano, irmão Hélio, acho que eu li essa história do historiador, foi justamente com Augusto Cury, que eu li essa história, num livro do Augusto Cury. Eu li essa história do historiador aí, né? E ele também era ateu. Hoje em dia, né? Ele é um filósofo, mas é cristão. É um escritor, né? Filósofo, mas é um filósofo cristão. E os livros dele são abençoados. Livros maravilhosos. Livros que nos ensinam muito, né? Como ter uma cura da mente, uma cura do nosso psicológico, né? Então, Augusto Cury é uma leitura recomendável mesmo, é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, olha só, irmãos, antes de ler a conclusão aqui, vamos para a regra do sorteio. Eu pensei bem, pedi uma direção para Deus, e a maneira que eu encontrei de ser o mais justo possível nesse sorteio, sabe qual é? É você que está sempre acompanhando aí, e é você que está acompanhando agora, até o final, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o nome. Você vai colocar o seu nome. O nome de quem está assistindo. Se você está assistindo com seu filho, no mesmo celular, coloca o nome dele também.
Amém? Porque aqui todos nós somos cristãos, né? E ninguém aqui vai querer enganar o pastor. E nem a Deus, né? Então, irmãos, a maneira que eu encontrei de ser o mais justo possível nesse sorteio desse brinde, e se der certo assim, nós vamos continuar. Amém? Vamos fazer essa experiência. É você colocar o seu nome. Então agora, na live aí, coloque o seu nome. Quem vai participar, coloque o nome. Amém? Minha família começa colocando o nome aí, porque minha filha vai anotar. Minha filha vai anotar o nome de quem vai participar do sorteio e ela vai enviar aqui pro meu WhatsApp e eu vou estar sorteando ao vivo aqui, ao vivo. Então coloque o seu nome aí. Quem vai participar do sorteio, coloque o nome. Amém? Minha família já começa colocando aí também. Suzane, os que eu não consegui ler aqui, você já anota aí também. Amém? Vai anotando aí, ó. Já colocou nossa irmã Geni, nossa irmã Suzane já colocou. Vai colocando o nome para participar do sorteio. E eu vou ler aqui a conclusão só para estar encerrando essa lição abençoada de hoje. Olha só. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nossa vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, em que a nossa fé está fundamentada. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje, lição abençoada, e é apenas o início da nossa jornada, viu? A nossa jornada, ela vai durar 3 meses. 3 meses vai durar a nossa jornada. E a próxima lição, te espero terça-feira que vem. A próxima lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Bênção de Deus, né? Falamos aqui dos 2 caminhos e na próxima lição nós vamos estudar sobre isso. A porta estreita e a porta larga. E Deus tem falado tanto disso, né? Dos 2 caminhos. Então vai ser isso. Já estão colocando os nomes aí, né? Irmã Raimunda, pode colocar também. Não está participando do estudo, né? Pode colocar também e participe sempre do estudo. Incentive a família a participar também, que é uma bênção do Senhor. Então tá aqui os nomes. A Suzane já está anotando. Vou dar mais um tempinho aqui para os irmãos, né? Suzane já está anotando. Coloque os nomes. Nosso irmão Hélio, se estiver por aí ainda, pode colocar também, irmão Hélio, o nome para estar participando, tá bem? O irmão Hélio sempre participa, né, irmãos? Hoje eu não sei se ele pôde ficar até o final, mas ele sempre participa. Mas pra gente ser justo com todos aí, né? Os nomes que estão aqui nós vamos sortear. Então vários irmãos já estão colocando os nomes. Só vou dar mais um tempinho aqui. Minha esposa disse que tá fazendo um barulho. Que barulho é esse? Acho que foi o barulho do livro aqui que eu trisquei aqui. Acho que é o barulho do livro que eu trisquei, não sei. Tá dando pra ouvir direito aí, irmãos? O som está bom? O irmão Ed colocou aí, né? Irmãos Marina, tá aí. Todos coloquem, viu, irmãos? É a maneira mais justa, né? Quem tá participando vai participar do sorteio. Eu sei que tem irmãos que não podem participar, tem irmãos que estão trabalhando e tudo, mas aí fica, pra não ficar tão difícil também, né, irmãos? Pra gente aqui organizar. Então essa maneira é a melhor maneira. Acho que o barulho foi quando eu trisquei aqui no livro. Aí fez barulho no microfone. Então, irmãos, primeiro sorteio. Primeiro sorteio, eu vou sortear um livro. Deixa eu ver se dá pra ver na câmera aqui. Aqui pra cá. Esse livro, tá bom? O livro e uma harpa. Está aqui a harpa também. Primeiro sorteio é esse. O livro e uma harpa. O livro desse pastor, deixa eu ler aqui um pouquinho. Dê a cada um o que lhe é devido, se honra, honra. Esse livro é baseado em Romanos, se eu não me engano é em Romanos, ou é em Gálatas, deixa eu ver aqui. É em Romanos. Capítulo, o plástico tá bem na frente aqui, capítulo 13, versículo 7, né? Esse livro baseado, né, em Romanos, todos os livros cristãos, irmãos. Então, um livro de um pastor abençoado aqui, livro cristão, amém? E a harpa, uma harpa cristã. Vai ser o primeiro sorteio. Segundo sorteio, outro livro. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Se fizer algum barulho é que eu tô pegando aqui os livros. Este outro livro, o título é Gálatas. Ah, sim, esse que é o livro baseado em Gálatas. Lendo Gálatas, com John Stott. Esse livro também. E uma harpa cristã. E o terceiro prêmio é uma Bíblia. Terceiro prêmio é uma Bíblia abençoada. Tá no papel de presente, então não vou tirar, né? Mas é uma Bíblia bonita. Eu tive que escolher uma Bíblia que serve tanto para homem como para mulher, né? É uma Bíblia bonita, muito bonita. Letra grande, uma letra grande, abençoada ali. E é o terceiro e último prêmio. Amém? É o prêmio principal, né? Os outros são os livros. Então, irmãos, eu creio que todos já colocaram os nomes. Então a Suzane já pode enviar, né? Não falta ninguém não, né?
Todos estão falando aqui que estava chiando, mas passou, né? Essa mesinha aqui eu vou dar uma revisada nessa mesa, em nome de Jesus Cristo, e vai ficar melhor aí o som para os irmãos. Mas deu para entender direito, né, irmãos? Creio que todos já colocaram o nome. Vou pedir para a Suzane mandar aí pelo WhatsApp. E antes de nós sortearmos aqui, eu só vou pedir mais uma coisa para os irmãos. Irmãos, orem. Orem pela minha saúde aqui, tá bom? Porque eu machuquei o pé. Deixa eu... Pera aí que o WhatsApp saiu aqui. Deixa eu ver aqui. Eu machuquei o pé, irmãos. E vou precisar de uma provisão de Deus aí, né? Então, os irmãos, orem pela minha vida, amém? Orem pela minha vida. Para que eu consiga aí essa... Para que eu consiga, né? Essa provisão de Deus, uma cirurgia que eu tô precisando. Então eu peço para que todos os irmãos orem, né? Porque imagine um homem que não consegue ficar quieto, né? E com o pé machucado é complicado, irmão. Com o pé machucado é complicado. Quero fazer a obra, quero ir pro evangelismo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Tá fazendo barulho de novo? Meu Deus do céu. Não sei que barulho é esse, não. Ainda tá fazendo barulho, irmãos? Mas dá para entender. Vamos lá. Vamos lá. Agora a Suzane já colocou aqui todos os nomes, né? Eu vou estar copiando. Vou pedir pra Suzane vir cá, porque se eu errar alguma coisa, ela me corrige aqui. Vem cá, Suzane, pra gente fazer esse sorteio. Glória a Deus. Já copiei todos os nomes. E agora eu vou estar colocando na tela dos irmãos o site. Amém? Vou colocar na sua tela aí o site. Deixa eu passar aqui pra sua tela. Vou colocar o site do sorteio. Amém? Este é o site do sorteio, irmãos. Tá aqui, ó. sorteador.com.br. Este é o site. Vou colocar aqui os nomes, ó. Tá aí os nomes, amém? Os nomes estão aí. E agora eu vou sortear. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, minha filha vai me ensinar aqui. Olha lá, sortear agora. Então vamos lá. Então, olha a expectativa. Os irmãos redobrem as orações. O primeiro prêmio. Minha esposa tá toda hora falando que tá barulho. Glória a Deus, vamos lá. Vamos lá. Sorteei, irmão. Sorteei, agora vamos ver, né? Vamos ver, cadê isso, Suzane? Não sei se eu já... Sorteio, tem um X aqui, deixa eu fechar isso aqui. Tá aqui, irmãos. Certo. Irmão Jonathan. Irmão Jonathan é o primeiro ganhador. Ganhou um livro e uma harpa. Amém? Irmão Jonathan, primeiro ganhador. Agora vamos voltar. Só voltar aqui, né? Então vamos, irmão. Segundo prêmio. Irmão Jonathan foi o primeiro ganhador. Parabéns, irmão Jonathan. Primeiro ganhador aí, né? É porque tem anúncios também, né? Às vezes tá aparecendo esses anúncios aqui. Mas vamos aqui para o segundo prêmio. Em nome de Jesus Cristo. O irmão Jonathan ganhou aí. O irmão Daniel já tá dando glória. Deus é fiel. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, viu? Quem não ganhou, quem não vai ganhar, não fique com raiva, não. Porque na próxima vez, Deus vai te dar a vitória também. Eu gostava muito de uma música que tinha que falava assim, ó. O que tiver de ser será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. O que tiver de ser será seu, viu, irmão? Então vamos lá, segundo sorteio. Coloquei aqui os nomes de novo, tá aqui os nomes. Segundo prêmio, outro livro e outra harpa. Sortear agora. Sorteando. Pronto, lá foi. Vamos ver quem foi. Sempre aparecem essas propagandas aqui, né? Pedro Henrique ganhou o segundo prêmio, meu filho. Não é marmelada, viu, irmão? Pastor não faz marmelada. Então o segundo prêmio foi do Pedro Henrique ganhou aqui. É bom que eu boto ele pra ler mais. Então vamos para o terceiro prêmio, irmão. Terceiro e último prêmio. Agora é a Bíblia, hein? Redobre aí as orações, que agora é a Bíblia. Redobre as orações e Deus no controle de tudo. Se você não ganhou agora, participe desse trimestre, que no final desse trimestre vamos sortear de novo, se Deus quiser. Sempre aí prêmios abençoados para todos. Então vamos lá. Terceiro e último prêmio, tá aqui os nomes. Como é que fecha isso aqui? Não dá pra fechar, não? Vou fechar essa propaganda aqui. Essa aqui não vai dar pra fechar, não. Não dá pra ver, né? Tá os nomes aí. Também. Fechou sozinho. Todos os nomes. E agora vamos para o sorteio. Ó, sortear agora. Terceiro e último prêmio. Olha a expectativa, já apareceu ali rapidamente. Será que alguém viu? Já apareceu o nome ali rapidamente. Será que alguém viu, irmão? Vamos lá, vou descer aqui. Olha a expectativa. Vou descer devagarzinho para dar mais expectativa ainda. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha, diaconisa Daniele. Diaconisa Daniele ganhou o terceiro prêmio. Glória a Deus. Então é isso. Esse foi o nosso sorteio.
essa foi a nossa aula, amém? Se você não ganhou agora, na próxima, em nome de Jesus Cristo, você vai ganhar. E esses foram ganhadores: irmão Jonathan, Pedro, meu filho, e a diaconisa Daniele. Glória a Deus. Então eu agradeço a todos que ficaram até agora. Deus sabe de todas as coisas, amém? E continue acompanhando os próximos estudos bíblicos, que você só tem a ganhar na sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu casamento. A irmã Daniela acabou de profetizar. Amém. No próximo eu creio que Deus vai estar aí abençoando mais irmãos ainda. Glória a Deus, irmão. Então Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe o seu lar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar.